Nós adoramos e seguimos. Em nome do Senhor Jesus. Abre comigo no livro de Efésios, do capítulo 6. Sexta-feira passada eu falei sobre o capítulo 6. Mas eu preciso abordar mais uma armadura neste versículo. Então, na sexta-feira passada, nós falamos sobre o cinto da verdade, né? Então, foi explicado. Aí depois, aí no grupo, depois você vai abrir lá no grupo que eu mandei a imagem da segunda armadura de Deus. Então, eu mandei lá no grupo da igreja para vocês verem aí na hora que a gente foi falar sobre essa armadura. Então, nós falamos do cinto da verdade. Porque uma das coisas para você começar a vencer o maligno, vencer o mal, é agindo na verdade. Amém, irmãos? Agindo na verdade. Porque quando a gente começa a dar espaço para muitas mentiras, você acaba causando um perfuro. Como se podemos dizer que a tua armadura já está com defeito. É uma brecha que a gente está dando, se a gente andar na base da mentira. Então por isso tem que se vestir desse cinto, que é o cinto da verdade, que é a prática também da palavra de Deus. Amém? Aí fala assim, do versículo 14. Efésios 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então isso nós faremos na sexta. E vestida a couraça da justiça. Então, a couraça da justiça é a segunda armadura que nós vamos abordar agora nesta noite. A couraça é uma parte da armadura feita de couro de metal que cobria o peito e às vezes as costas dos soldados antigos. Servia de proteção contra as flechas, lanças e golpes de espada. Então, é uma armadura que pega aqui no peito inteiro, então às vezes pegava nas costas. Então, quando o soldado brigava, então jogavam flecha, uma coisa, então batia nessa armadura, nessa couraça, então não atingia o soldado. É que nem um policial, por exemplo. Aí ele vai para uma guerra, troca tiro, mas ele usa o colete, e às vezes ele é atingido. Pode perceber, quando ele é atingido, a bala pega no colete e machuca o soldado, machuca. Só que não perfura. Fica um pouco de hematoma, mas no outro dia ele está de pé de novo. Por isso que quando ele leva tiro, bate no colete, na mesma hora que ele bate, ele já cai, ele sente o impacto. Porque o impacto é forte. Só que, daí na hora ele tem que tirar o colete, porque a dor é intensa. Ali na hora fica até com hematoma, sinta dor, mas no outro dia ele está de pé. O que nós vamos abranger sobre isso daí? O que nós temos que proteger, trazer para o lado espiritual, o que nós temos que proteger? O que está acima do nosso peito, o que está por aqui. Então você veja que é muito interessante. Se você tiver já pode ver aí no grupo aí. Olha como é que é a armadura, aí pra você dar uma olhada. A couraça da justiça, como é que é. Está aí no grupo. Então pode ver que ele ele tampa aqui, ó. Então você vê que o soldado já estamos completo em cima. Coloquemos o cinto da verdade, que tampa tudo aqui. E agora a couraça, que está tampando aqui. Então é isso que nós vamos falar. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então feche os seus olhos. Vamos pedir a direção do Espírito Santo, porque vai falar muito de justiça. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para abençoar nesta noite, meu Pai, com relação do que nós vamos falar. Meu Deus, em nome de Jesus, dá entendimento para o teu povo, dá entendimento para todos nós, com a respeito da couraça da justiça. Meu Pai, desenvolve esta mensagem, Senhor. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça, meu Pai. Fala no coração do teu povo. É que eu te peço, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desenculpe sua mão e palmas para Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus.
Abre já comigo no livro de Tessalonicenses, pouco mais para frente. Tessalonicenses, do capítulo 5. 1 Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 5, do versículo 8. É importante a gente estar sempre orando e manter essa armadura. Porque em toda armadura espiritual, você tem que entender que todas elas têm o Espírito Santo. Então, como eu expliquei, quando Paulo estava preso, ele ali na prisão, então ele via o servo ou ajudante vestir o soldado romano. Então ele assistiu tudo aquilo ali. Então quando ele viu que estava colocando o capacete, a couraça, passou o cinto, deu o escudo, colocou a espada, então ele viu e colocou tudo o espiritual. Porque naquele momento o soldado estava se vestindo, porque ia ter uma luta entre eles lá, um desafio. Só que para nós é muito espiritual isso daí. Porque como nós temos falado, irmãos, a nossa guerra não é contra a carne e nem o sangue, são contra os seres espirituais, seres tão malditos, tão imundos, que eles não cansam. E muitas das vezes eles querem vencer nós pelo cansaço. E muitas das vezes, se eles não agem, não entram nas pessoas para te atingir, de certa forma, eles sempre tentam colocar um desânimo, diminuir a tua fé, te desanimar na fé, de você desistir. Às vezes você olha ao teu redor, você olha assim, parece que as coisas não estão mudando, parece que as coisas não estão acontecendo. E isso causa, de certa maneira, o desânimo. Eu até falo que é um pouco que normal, porque a gente é ser humano. Só que, se eu não olhar mais com os olhos da fé, não abranger e olhar com os olhos da fé, e olhar mais com os olhos físicos, desanima. Desanima ou não desanima? Vamos ser sinceros, desanima ou não desanima? Dá ou não dá para vontade de pegar e largar tudo e dizer, dane-se tudo? Então dá vontade de desistir de lutar. Por isso, irmãos, que a salvação é prioridade. A salvação é prioridade. Porque muitas vezes a pessoa ela desiste de lutar e desiste também da salvação. Por isso que se você coloca a salvação, a tua prioridade, você vai cuidar da tua salvação. Mas você também tem as suas lutas diárias. E muitas vezes a luta é no familiar, é no trabalho, em vários lugares a gente vai ter luta. Amém, irmãos? Então está escrito assim, no 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, fala bem assim. Mas nós que somos do dia, por que fala nós que somos do dia? Porque nós não pertencemos mais às trevas. Nós estamos na presença de Deus, e Deus é luz. Amém, irmão? Então nós estamos na presença dele. Então nós que somos do dia, sejamos sóbrios. O que é sóbrio? O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que ela está atenta com tudo. Ela é uma pessoa que não se embriaga com as coisas, com o vinho deste mundo. Pode ver, uma pessoa quando bebe demais, ela fica fora de si. Então ela não está sóbria. Então ela tipo assim, não sabe o que está acontecendo. Como nós temos, por isso que fala, nós temos que ficar sóbrios, ou seja, vigilante, ficar esperto, estar atento. Aí fala assim, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, em algumas Bíblias está amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então aqui já falou de mais uma outra armadura que a gente vai falar lá na frente ainda, que é o capacete da salvação. Aí então veja que a couraça da justiça, para nós aqui, já está falando de couraça da fé. Couraça da fé. Como que você vai ver essa couraça em você? Se eu chegar lá na rua lá e dizer, tô com essa couraça aqui, os outros vão olhar, vai dar risada em você, vai dizer que você é doido. Porque eles estão olhando com os olhos físicos. Eles não estão olhando com os olhos espirituais.
Então, quando você vai usar a couraça da fé, que é a couraça da justiça, colocar a fé, o único que consegue enxergar esta couraça em você é os demônios. É os demônios, porque eles sabem que você está revestido. O ser humano não consegue ver. Você não vai conseguir ver a minha armadura, e muito menos eu vou conseguir ver a tua armadura. Não vai. Porque nesse exato momento a gente está olhando cada um de nós com os olhos físicos. Cada um de nós. Mas os espíritos que nos rodeiam, que estão aí tentando nos destruir, por isso que eu falo nos destruir, não estou falando destruir você, eu estou falando nos destruir. Então ele sabe, por ele ser espiritual, ele sabe que você tem algo espiritual dentro de você. Por isso que a gente fala, aborda sempre nesse assunto, busca o Espírito Santo, para você se revestir dele, para você obter essa armadura. Digam graças a Deus. E da caridade, ou seja, do amor. Muitas das vezes, irmãos, Satanás e seu demônio, ele usa muitas pessoas. Ele precisa de alguém para ele usar, para te desanimar. Ele precisa. O diabo, como eu disse, os demônios, eles são seres espirituais que eles precisam entrar em um corpo. Eles não entram numa madeira. Eles não entram aqui. Não entra na Bíblia. Não entra nesse ferro. Não entra. Ele precisa de um corpo, algo que respira, algo que se movimenta e algo que possa alimentar ele, que é do pecado. Por isso que tem demônios que ele entra até em animais, irmãos. Sabia disso? Então, você tem cachorrinho, um gatinho, olhe para os teus bichinhos, que é importante. Tem gente que fala que é pecado, não é não, porque os demônios podem entrar também nos bichinhos. Não tem aquele ditado que os antigos falam, até hoje, nos dias de hoje, quando morre um animalzinho, não fala assim, morreu um animal porque foi no lugar de alguém que ia morrer de casa. É ou não é? Não é assim que fala? Até hoje fala. A minha avó falava muito disso. Morria um cachorro dela lá, ela já ficava brava, mas ela também já falava, pelo menos morreu um animal, mas está dizendo que alguém já ia morrer da família e não morreu. Aí foi um animal no lugar. Mas por quê? Porque os demônios não são bobos, irmãos. Quando eles vêm para a batalha, se eles veem que você está desprotegido, eles vêm com tudo. Por isso que eu falei para você já na primeira semana, eu já tinha até falado para você. Não tá bem, mano? Pede para a pastora lá, orar lá, enquanto isso eu vou falando aqui. Deixa que, olha para o pastor que a pastora vai orar lá, em nome de Jesus. Aí olhe para cá, que a pastora vai orar nela lá, tá? Agora vocês oram para cá. Então, você vê como é que a luta espiritual ela é? Dessa forma. Por isso que, o que ele faz? Aí ele tenta atrapalhar em tudo, para que você não se revista dessa couraça da justiça. Por isso que o pastor fala, agora a pastora ora e vocês olham para cá. Porque eu estou dando a palavra para vocês se libertar enquanto ela está fazendo o trabalho ali. Amém, irmãos? Por isso que, olha como é que é. A gente tem que se revestir. O que eu falei na semana passada? Irmãos, a gente vai entrar numa guerra espiritual. Eu mandei áudio para todo mundo, não mandei? Mandei até no privado, não coloquei no grupo, Orem, já peça para Deus, para você se vestir da couraça da justiça, para pegar firme, porque o mal vai vir, e ele vai vir com tudo. Ele vai vir, ele não está nem aí. Ele não está nem aí, porque quanto mais ele tentar te tirar da presença de Deus, mais ele vai te empurrando mais para baixo. Por isso que você não pode desistir. Diga graças a Deus. Então, de acordo com a revelação do Espírito Santo através de Paulo, somente resistiremos firmes no dia mau, se a integridade, pureza e santificação estiverem presentes em nossa vida. Com a couraça dessa armadura, Deus nos protege de todo mal.
A couraça da justiça é a vida santa diante de Deus e dos homens. Digam graças a Deus. O que é vida santa? É uma vida separada diante de Deus e diante dos homens. Você não vai mostrar para os homens, para o teu vizinho, para o teu patrão, para os teus colegas, para os teus amigos, eu sou crente. Não, não é isso que Deus fala. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você dê bom testemunho. Ele quer que você mostre que Jesus mudou a sua vida. É isso que Ele quer. Porque a única forma de você glorificar e testemunhar o Senhor Jesus na sua vida é com a tua própria vida, com o teu caráter, com a tua mudança. Se antes as pessoas te viam no bar, no boteco, caindo de bêbado, se antes te viam falando um monte de coisas erradas, hoje te vê diferente, aí eles falam, puxa, esse mudou. Eu conheci ele assim, assim, assado, e hoje ele está diferente. Hoje ele está mais tranquilo, hoje ele não é mais nervoso, ela não é mais nervosa. Então quer dizer, isso já glorifica a Deus. E significa que você já está o quê? Revestido com a armadura de Deus. Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Então a couraça da justiça também fala de verdade ou virtude de dar a cada um o que é seu. Então se revestir da couraça da justiça também fala da verdade. Também ela além de falar da verdade, ela também é a manifestação da fé e de justiça. O que tem de pessoas aí nesse mundo pedindo justiça, eu quero justiça, eu quero justiça, só que estão pedindo justiça errado, totalmente errado. Abre comigo ali no livro de Efésios, volta comigo ali. Efésios, no capítulo 4, versículo 15. Efésios, capítulo 4, do versículo 15. E o mal já caiu por terra, irmãos. Os anjos estão ao nosso derredor. Amém? Então, ao nosso derredor, está na tua casa, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Versículo 15, fala assim: antes, seguindo a verdade em caridade ou amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Quem que é o cabeça? Está aí na Bíblia. Quem que é o cabeça? Cristo. Cresça. Então você tem que crescer com Cristo. Você tem que crescer com Ele. Para você ser revestido. Para você ter poder. Para você ter força. Para você vencer todo o mal. Para você vencer todas as dificuldades. É crescer com Ele. E como que eu vou crescer com Cristo? Se eu não tiver uma vida de oração, uma vida de jejum, na prática da palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus. Você, jovem, vou perguntar, você leu a Bíblia hoje? Será? Porque se eu chegar e falar, jovem, leia comigo lá no Efésios tal, que nem eu fiz com a pastora ontem aqui. Porque você tem que ler, não somente o jovem, cada um de nós temos que ler a palavra e praticar o que está escrito aqui. Aqui, irmãos, aqui está toda a voz de Deus. Tem gente que fala, Deus, fala comigo, e não ouve a voz de Deus. De repente não consegue nem ouvir a voz de Deus em nada. E ela fica desesperada, eu já pedi para Deus, mas Deus não fala. Fala comigo. Aí quando você abre a Bíblia, aqui está tudo a voz de Deus, irmão. A palavra dele está aqui, ó. A palavra liberta, a palavra transforma, a palavra dá nova vida, a palavra também está cheia de bênção. Inclusive domingo eu vou falar muito sobre isso. Cheio de bênção. Tudo na palavra. Então você tem que crescer com Cristo. Crescer na virtude com Ele. Porque aí quando a hora que o mal chegar, irmão, a hora que o mal chegar, eu até fico imaginando. Sabe aquele
que vem correndo com tudo, de repente dá aquela parada assim e vai freandinho, é assim que ele faz. Porque quando ele vai chegar perto de você, ele vai encontrar alguma coisa diferente em você. Aí ele vê o Espírito Santo, ele vê que você está revestido da armadura. Então não tem como ele entrar, não tem como ele atingir teu sentimento, não tem como ele atingir teu coração, não tem. Aí o que ele vai fazer? Então ele vai usar outros termos, que é em volta. Aí ele começa a usar pessoas para te desanimar, para jogar um cal na tua fé. Ele vai fazer isso, e ele sempre vai estar fazendo isso, e ele vai continuar fazendo isso, enquanto nós estivermos aqui. Digam graças a Deus. Pula no versículo 25, aí mesmo no Efésios 4, pula para o versículo 25. Aí diz assim: pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Se Cristo é cabeça, então nós somos membro. Há uma unidade de fé aqui. Por isso que ele fala que nós temos que ser verdadeiros um com os outros. Não podemos mentir. Você não vê hoje? Hoje é 1º de abril, não é? Todo mundo fala que é o dia da mentira. E comemora o dia da mentira. Para que comemorar o dia da mentira, sendo que muitos homens mentem todo dia? Qual a diferença de mais um dia com mais outro dia? Mente todo dia. Eu até fiz a postagem lá, coloquei lá, que para mim, 1º de abril é aniversário de Satanás, porque ele é o mentiroso. A Bíblia fala, vocês leram ali, quando eu mandei. Ele fala, Jesus fala, vós sois do diabo. Veja como é que Jesus falava. Imagine se um pastor chega e fala para uma pessoa que mente, vós é do diabo. Imagina, a pessoa já fica brava, já quer bater no pastor, se duvidar até processo. Imagina, Jesus falou para eles, vós sois do diabo. Porque o diabo ele é mentiroso e pai da mentira. Então se Jesus falou que ele é o pai da mentira, quem mente é o quê? É o quê? Filho. Queira ou não queira, se torna filho. Então se eu sou filho de Deus, se você é filha e filho de Deus, quem que é o pai da verdade? Quem? Me ajuda aí, quem que é o pai da verdade? Jesus, irmãos. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. É assim que é. Amém, irmãos? Fala, que nem eu falei, por isso que a gente falou do sim da verdade. Muitas vezes a verdade dói, machuca, mas liberta. Ah, mas se eu falar a verdade, eu vou dançar. Dança até rock and roll, mas fala a verdade. Amém? Porque pode acontecer causas assim, de que se você falar a verdade, você está ferrado. Vamos falar bem, né, o vocabulário brasileiro mesmo. Se você falar a verdade, você está ferrado. Agora, se você mentir, você fica de boa. Aí qual que você vai preferir? Se ferrar falando a verdade ou ficar de boa falando a mentira? Porque uma delas vai te levar para o céu. É você se ferrando falando a verdade, mas também, ó a coroa lá em cima. Amém, irmão? Do que ficar de boa, falar mentira, aí depois tá no inferno por toda a eternidade. Estão compreendendo como que é sério o negócio? Você vê como é que é a armadura de Deus? Nem eu estou imaginando uma pregação dessa. Eu já vi várias pregações assim. Mas você vê como que é sério? Então o negócio é tão espiritual. Você tem que olhar sempre com os olhos espirituais. Olhar com os olhos da fé. Não olhe com os olhos físicos. Tenta. Procure saber no seu íntimo como que está a sua vida com Deus. Procure saber no seu íntimo como que está a tua comunhão com Deus. Procure saber por que está vindo tanto mal e eu não estou conseguindo vencer. Então você tem que ter essa resposta. Tem que ter. Às vezes, irmãos, acontecem casos
do pastor estar orando e nada, ora e nada, ora e nada. Eu já caí em oração a Deus. Uma vez eu falei para Deus: Senhor, eu estou orando tanto, mas não tá adiantando. O que está acontecendo? Será que o erro está em mim? Será que eu tenho que jejuar pela pessoa? Será que eu tenho que fazer mais orações, mais do que eu faço? Triplicar as minhas orações? Aí eu fiz a oração e esqueci. 2 dias depois, o Espírito Santo vai e fala. Muitas das vezes, não é nem o diabo, é a própria pessoa. Amém, irmão? Às vezes é a própria pessoa. Às vezes somos nós que temos que mudar. Às vezes somos nós que temos que olhar no espelho e dizer: não quero ser mais assim. Chega! Ninguém acredita em mim, mas Deus acredita em mim. Palmas para Jesus, irmãos. Ele acredita em você. Para a justiça, Paulo utiliza o termo grego de dikaiosune. Olha que palavra. Que significa, olha só o significado: estado daquele que é, como deve ser, justiça, condição aceitável para Deus. Aí é integridade, virtude, pureza de vida, pensamento, sentimento e ação. Digam graças a Deus. Então a justiça é uma das características de Deus. Por isso que essa couraça, irmão, você tem que vestir ela, porque a única forma que vai te proteger de todo sentimento ruim é essa couraça. É aqui. É aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, olha, o diabo, ele é tão diabo mesmo, não tem outra palavra, o diabo é tão diabo mesmo, que a única forma dele tentar te machucar mesmo, para te tirar da presença de Deus, é atingindo o teu coração, é atingindo o teu sentimento. Se você leva uma facada e não morrer, você vai lá com o surdo, daqui 2, 3 dias você está andando. Se você leva um tiro e não morrer, aí vai lá, tira a bala de você, dão até a bala para você guardar, mas daqui 3, 4 dias você está sorrindo. Agora, o que machuca a pessoa, o que machuca mesmo a pessoa, são palavras. Puf, puf, é ou não é? Puf, palavras. Palavras dói mais do que um tapa, do que um tiro, do que uma facada. São palavras que se deixou, entrou, machucou, você não tira, não consegue tirar, a não ser que você resolva perdoar. Ah, mas fui eu que fui atingido. Mas a única forma de você colocar essa armadura é fazendo isso. Por isso que, mesmo que você com a couraça da justiça, veja só como que eu falei do início, mesmo com a couraça da justiça, você é atacado com palavras e te machuca na hora. Pá! Mesmo com a couraça te machuca. É que nem a bala no colete. Atingiu, pum, machucou, criou uma hematomas. E na couraça da justiça a mesma coisa. Chegou aquelas palavras, aquelas setas de Satanás, ele vai lá e joga em você, atinge você, pega na couraça, machuca na hora, te dá um impacto, até te leva para trás. Você fica até zonzo na hora. Só que você sabe que você está com a couraça. Na hora o Espírito Santo testifica que você está com a couraça. E o que acontece? Na mesma hora, o próprio Espírito Santo te leva aonde? Para os joelhos, cara no chão, oração e cara no chão. E aí você tem que saber fazer a oração, porque muitas das vezes a pessoa pede justiça, mas pede uma justiça errada. Ela pede: Deus, faça justiça naquela pessoa, mas no pensamento e no coração, a justiça de Deus, Ele quer que a pessoa caia na ruína, que a pessoa quebre uma perna, que a pessoa, sei lá, seja atropelado, né? Ou que um pombo vá lá e faça um cocôzinho na cabeça dele. É tipo assim, chegar e falar: viu? Deus é comigo. Olha o que aconteceu com o fulano. Só que não é assim. Não é, irmão. Vê como um negócio tão espiritual. Abre comigo no livro de Mateus, quase indo para o final já. Mateus, o capítulo 6. Jesus falou sobre isso.
Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha só. Por isso que, olha irmãos, caiu como luva para nós esse propósito. Para nós se revestir da armadura de Deus, para nós se revestir da presença de Deus. Então caiu, sabe, como luva para nós aprender a se revestir. E cada um de nós tem um problema. O pastor também tem problema. Ou você acha que não? Você acha que eu sou o Superman? Se a Superman também teve problemas, joga uma criptonita para ele para ver se ele não enfraquece. É ou não é? O Batman também. O Batman também tem problema. Deixa ele pobre, você vê. Arranca tudo aquele dinheiro que ele tem lá. Vê se ele continua sendo o Batman. Porque quem investe é ele mesmo, na grana. Então, quer dizer, a gente leva na brincadeira também, mas para você ver que a gente também tem problemas. A gente também temos lutas. E a tua luta é minha luta também. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Quer ver? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu oro muito nesse versículo. Eu oro. Por quê? Porque a primeira coisa que eu tenho que buscar é Deus. Eu não tenho que preocupar com as demais coisas. Existem as preocupações? Existem. Mas Ele mesmo fala. Saiu da boca do próprio Senhor Jesus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa isso? Significa que Deus sabe o que você precisa. Significa que Deus sabe do que você necessita. Ele sabe que você precisa de uma vida nova. Ele sabe que você precisa comer, se vestir. Ele sabe. Ele conhece tudo, toda a nossa vida, irmão. Só que Ele quer que você busque Ele em primeiro lugar. Nunca troque o reino de Deus por algo. Nunca deixa, por exemplo, tem coisas, mas não deixa de vir na igreja. Primeiro vem na igreja, se alimenta da palavra, depois faz as coisas. Amém, irmãos? Às vezes pode falar, pastor, mas para você é fácil. Não é não, porque eu também já passei por isso. Já passei. Eu já deixei de ir em vários aniversários, para mim primeiro na igreja. Fazia justamente no horário da igreja. Falei, não, primeiro eu vou buscar Deus e sua justiça. Já troquei muitas coisas. Troquei dia de mães, dia dos pais, sabe? Todos esses eventos, eu troquei. Estou falando de mim. Eu troquei. E deu certo. E está dando certo. Mas por quê? Porque eu coloco primeiro o reino de Deus. Deus é tudo para mim, irmão. Você tem que colocar na prioridade da sua vida. É tudo. Não, primeiro eu busco a Deus, vou na igreja, vou me alimentar, vou ouvir a palavra, e depois a gente conversa. Quem que você vai agradar primeiro? Quem? A Deus, o Senhor Jesus. Você vai agradar Ele primeiro. Amém? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Aí mesmo em Mateus, capítulo 5, do versículo 6. O interessante é notar que a couraça protege o coração, que é um órgão vital. Como guerreiro, devemos proteger as nossas emoções de ataques que nos enfraquecem. Então tome cuidado. Quando você ouvir gente te xingando, gente te maltratando, quando você souber que estão falando mal de você, que estão querendo puxar teu tapete, porque sempre tem um que leva, né? Sabe o que você faz? Ouve por aqui e solta ali. Não deixe isso entrar. Não deixe. Porque muitas vezes até o diabo está preparando uma armadilha para você cair. De repente não é o que está acontecendo, mas ele prepara. E a gente tem que estar o quê? Atento, vigiando, ficar digamos assim, de olho em tudo ao nosso redor. Olha, eu fico de olho em tudo aqui, ó. Estou olhando, estou vendo aqui, ó. Estou olhando. Mas nos meus olhos físicos eu dei a volta em tudo. Eu vi aqui, estou vendo você, estou com os olhos físicos, mas eu estou de olho em tudo.
Mas os meus olhos espirituais já estão vendo outra coisa. Eu já estou ficando atento. Eu já estou atento pelo que vai vir. Eu já estou atento com as palavras erradas, com aqueles que podem atingir meu coração, com aqueles que podem tentar me desanimar, com aqueles que podem criar dúvida no meu coração. E o diabo trabalha muito com isso. Amém, irmãos? Aí no versículo 6, olha só. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Digam graças a Deus. Bem-aventurado, olha só, vamos ler comigo de novo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é essa justiça que o mundo está pedindo. A gente vê pessoas morrendo, morrem na mão de um, aí as pessoas saem gritando com cartazes, queremos justiça, queremos justiça. Aí tem uns que aparecem com cartaz escrito assim, Deus faz justiça, Deus não sei o quê. Só que a justiça deles é uma justiça do mal carregando o outro mal. Estão compreendendo, irmãos? É a mesma coisa, as pessoas pegam um ladrãozinho, por exemplo, aqui no bairro. Em vez de segurar e chamar a polícia, qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Vai ou não vai bater no ladrão? Vai surrar o ladrão. E aí de você chegar e falar, não faça isso. Pronto, você apanha também, porque vai dizer que você está protegendo. Quer dizer, eles acham que estão fazendo a coisa certa, mas também estão fazendo a coisa errada. E o final de tudo, o inferno vai ser para quem? Para os dois. Ah, mas eu não roubei, mas você bateu. Você fez justiça com as próprias mãos, porque a justiça é de quem? De Deus. Por isso que tem que ter fome e sede de justiça. Por que fome? A fome da palavra de Deus. Sede de justiça, sede do Senhor. É Ele que vai fazer justiça. Por isso, irmão, quando você souber que alguém está falando mal de você, está fazendo isso que disse, sabe o que você faz? Deixa. Porque quem é que vai fazer justiça? Vai ser Deus. A única coisa que vai te acontecer, sabe o quê? É que vai te levar mais para o joelho no chão. Amém, irmão? Vai fazer você orar mais. Ah, meu Deus, estão falando mal de mim. Você vai orar. Cai, chore, se preciso for. Derrama as lágrimas, se preciso for. Não importa. Mas esse é a fome. Esse é a sede. É aí que Deus opera, irmãos. É a hora que Satanás e seus demônios vão ser reduzidos a nada, a pó mesmo. Amém, irmãos? Você está com problema? Eu sei que você está. Problema na família? Eu sei que você tem. Mas você não pode desistir, você tem que lutar. Luta pelo marido, luta pela esposa, luta pelos filhos. Não desista. Ah, pastor, mas é difícil. Mas quem disse para você que toda batalha é fácil? Difícil. Se você ler a Bíblia, se você ler toda a Bíblia aqui, o povo de Israel guerreando, eles iam na primeira batalha, perdia. Ia na segunda, também perdia. Mas na terceira, ganhava. É assim. Que nem de Gideão, quando eu comentei, que eu preguei aquele dia, aquele domingo. Gideão chamou uma galera, nossa, multidão de gente. Aí Deus chega e fala, não, está muita gente, pode tirar fora. E por fim, acabaram com 300 homens e nem sequer pegaram numa espada. Vou brigar como? Com a tocha, com mais... até esqueci o nome lá. Só com isso. Quer dizer, não tinha espada, não tinha couraça, não tinha escudo, não tinha nada. Absolutamente nada. Mas por quê? Porque daí a essas alturas eles se vestiram da couraça da fé. Digam graças a Deus. Por isso, irmãos, que a couraça da justiça, que protege o teu coração e dos ataques diabólicos de Satanás. Então você tem que pegar para você se proteger. Digam graças a Deus. Já no finalzinho da mensagem, lá comigo no Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1 do versículo 17. E aí nós vamos orar e botar esse mal
para correr. Chega de sofrer, irmão. Você tem que falar, chega de sofrer. Às vezes, irmãos, um parente nosso, às vezes ele pode mudar dependendo da sua luta. Você tem que olhar com amor, olhar com ternura e lutar pelas pessoas. Não abre mão assim, do nada. Olha, só se for no último caso mesmo, sabe aquele último caso mesmo, que você já chega e fala até para Deus, Senhor, aí não dá mais, eu já fiz isso, fiz até voto, tá assim, assado. Só se for no último caso, aí o próprio Espírito Santo já vai falar com você, não vai ser nem o pastor, o próprio Espírito Santo já vai te falar. Mas enquanto o Espírito Santo não falou nada, lute, persista. Todos nós precisamos de libertação. Se hoje você está na igreja, porque alguém orou por você, ou não? Alguém orou por você. Ninguém me convidou para vir na igreja, irmãos. Nunca um crente chegou, a um convitinho para lá na igreja, nunca. Foi o próprio Espírito Santo que me trouxe sozinho na igreja. Eu estava manifestado na rua. Quando eu fui ver, eu estava na frente de um pastor. Eu manifestei com o demônio na rua, estava cheio de demônio na rua. Se eu parei dentro da igreja, porque um anjo do Senhor chegou lá, amarrou o demônio e me levou para dentro da igreja. Aí eu fui ver, eu estava dentro da igreja. Mas nunca ninguém me convidou. Mas eu sabia, como todo mundo sabe, que sempre tem alguém que está orando por nós. De repente até um chinês lá da China está orando por você, você não sabe. Amém, irmão? Como nós está orando, pega o livro de oração, ora. De madrugada a gente ora, eu oro por você, vocês oram por mim. De repente você fala, ó Deus, proteja a família do pastor. Você está orando também pela minha família. Amanhã depois, quando eles se converterem, algum deles se converterem, não vai só porque se converteu, porque é parente do pastor, não. Porque foi debaixo de oração, e não só do pastor, mas como também a sua. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Romanos capítulo 1, do versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Ou seja, de fé em fé. Você descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, a fé é hoje, a fé é amanhã, a fé é depois da manhã, a fé é semana que vem, a fé é no próximo mês, de fé em fé. Você não pode desistir. E batalhando, continuando. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Digam graças a Deus. O justo viverá da fé. Seja uma pessoa justa. Amém, irmão? Seja justa na sua família. Seja justo no seu trabalho. Seja justo em tudo. Em tudo seja justo. Tenha uma integridade dentro de você. Busque essa couraça. Se reveste dessa couraça da justiça. Que o mal vai cair por terra. Digam graças a Deus. Se coloquem de pé. Em nome do Senhor Jesus. Barclay disse bem assim: quando o crente se veste de justiça, ele é invencível. Ele falou assim: palavras não são defesa contra acusações, mas uma vida justa é. Digam graças a Deus. Você vê que palavra não quer dizer nada. Nada. Às vezes as pessoas te acusam, às vezes eles querem te acusar, querem falar um monte de coisa, aí você vai querer se justificar com tuas palavras, aí vira aquele tormento, um fala daqui, outro fala dali, outro fala daqui, outro fala dali. Não! A única coisa que vai te defender é você tendo uma vida justa. Uma vida justa. Eu já passei por muitos, irmãos. Já vi gente chegar, falar, por onde eu passei, falava mal de mim para os outros pastores. Me detonavam no último. Chegavam os pastores, pá, na minha cabeça, mas falavam, mas me deixava assim, humilhado, lá embaixo. Só que eu estava vivendo uma vida justa. Não demora um tanto. Deus chega lá, pega e revela na hora. Uma vez, numa igreja que eu passei que era obreiro,
Vou contar essa história para você ver como que é uma vida justa. Um obreiro, do nada, porque lá é assim, tem o pastor, e quando mandava fazer as coisas, passar envelope e tudo, enchia de obreiro, então ele chegava lá na porta e entregava para todo mundo, pegava só os deles, digamos assim, porque na igreja acontece isso, mas aqui na Embaixador não tem essa, pelo menos aqui não, amém, irmão? Mas assim, aí de repente do nada, o obreiro chegou e falou de mim, falou que era isso, que os pastores não estão na fé, que não sei o que, beleza. De repente, do nada, eu andando dentro da igreja, fui lá, coloquei o uniforme, o pastor, os dois, o auxiliar ainda me chamou. Vem cá, quero falar para você. Diga, pastor, que história é essa, rapaz? Você fala que nós não estamos na fé, que nós só ficamos na correria. Que história é essa que nós somos fracos, que nem as orações prestam? Eu falei isso. Não, mas quem que falou, pastor? Ah, foi o fulano. Mas bem na hora o fulano passando. Chamei ele lá, quero ver se ele fala isso na minha frente, não olhando no meu olho. Pois chamaram ele na minha frente. Como eu sei que eu tenho uma vida justa, que eu não sou desse tipo de pessoa, na hora, ele chegou e fala: ah, pastor, me perdoa, eu me enganei. Não, mas fala o que você falou dele aqui para nós. Não, pastor. Não, eu me enganei. Eu só cometi uma injustiça. Tá bom então. A partir de hoje você está no banco. Ficou 3 meses no banco, fora da casa. E a partir dali, aí eu fiquei junto com esses 2 pastores. Eu quase virei o 3º pastor da igreja do nada. Porque era só nós 3 que orávamos nos cultos de libertação. Uma vida justa. Tem uma vida justa, irmão. Vista a couraça da justiça, que você vai ver. Fala mal de você, te critica, quer te derrubar, deixa que Deus resolva. Aí você vai glorificar a Deus. Amém? Palmas para Jesus. Graças a Deus. A gente vai orar, irmão. A gente vai orar. Irmã, Albreiro, unge a mão de todos eles aí. Albreiro vai ungir a mão de todos. E nós vamos orar forte para o mal cair.